Nas Voragens do Pecado, capítulo 1, parte A, Otília de Louvigny. Naquela manhã de 20 de outubro de 1572, Paris se apresentava envolvida em brumas pesadas, pronunciando aguaceiro e frio intenso, provindos das correntes geladas dos Alpes, recobertos de neve, como sempre. Desde a véspera, uma chuva fria, impertinente, caía sem interrupção para alargar as enormes lajes que calçavam as ruas e as praças principais, engrossando sempre mais as torrentes que transbordavam das sarjetas ou formando atoleiros nas vielas e travessas que ainda não haviam merecido as atenções do senhor governador da cidade para o aristocrático luxo do calçamento. Com a chuva constante e o presságio dos ventos portadores de longas nevascas, esvoaçava pelos ares da velha e lendária metrópole vaga sensação de terror. Silêncio impressionante, qual quietação traumática estendia apreensões desoladoras, de choque e pavor, pelos quatro cantos da capital dos Valois-Angoulême, que então reinavam na França. Silêncio apenas alterado, de espaço a espaço, pelo bulício de marcha lenta da cavalaria, dos homens de armas do senhor Duque de Guise, chefe da Santa Liga, os quais, à plena luz meridiana, inspecionavam bairros, ruas, habitações, zelosamente verificando se algo desagradável não se tramaria contra o governo e a igreja. Esta desagravada havia 2 meses apenas dos supostos ultrajes da reforma luterana, que lhe fazia sombras às ambições com a superioridade dos conceitos sobre as Sagradas Escrituras. Vezes havia que nem só a ronda do senhor de Guise fazia ressoar pelos lajeados das ruas as patadas dos cavalos, cuidadosamente calçados de ferro e aço, ou o tacão dos seus mercenários, cujas espadas e lanças também tiniam belicamente para alarme dos habitantes de Paris, que se enervavam atrás das rótulas e das persianas, temerosos de novos morticínios, como os verificados 2 meses antes. Também os archeiros e alabardeiros de Carlos IX iam e vinham, reforçando a vigilância, ao mesmo tempo que demonstravam ao povo a força sempre vigorosa do governo que a rainha-mãe, Catarina de Médici, dirigia atrás da inépcia do seu enfermiço filho, Carlos IX de Valois-Angoulême, rei da França. 2 meses antes dessa manhã penumbrosa de outubro, verificara-se em Paris o grande massacre dos hereges, denominados huguenotes, levado a efeito por um conluio político partidário, mascarado de fé religiosa, ao qual a Igreja, sob a responsabilidade do Papa Gregório XIII, anuíra por instâncias do governo francês, ou antes, por exigência da política opressora da rainha Catarina, interessada muito mais nas conveniências pessoais ou dinásticas do que nas da própria Igreja, mas para a realização do qual se tornava indispensável o apoio do poder espiritual, dadas as desculpas religiosas que, para atingir os fins a que se propunha, houvera ela por bem apresentar. O massacre desumano, verificado ao romper do dia 24 de agosto de 1572, ficaria célebre na história mundial sob o nome da Matança de São Bartolomeu, justamente por ser o dia dedicado ao culto desse santo venerado pela Igreja Católica Apostólica Romana, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo.
Nessa data, pois, os adeptos da Reforma, os protestantes, alcunhados por escárnio na França, huguenotes, foram trucidados em massa na cidade de Paris pelos soldados da chamada Santa Liga, na ocasião ainda apenas esboçada, mas já em atividades, cujo chefe, o duque Henrique I de Guizé, príncipe de Lorena, se aliara às tropas do rei a fim de dirigir o movimento em colúnio macabro de ideias, crueldades e ambições. Quase totalmente indefesos, os huguenotes, ou protestantes, pouco puderam reagir, atacados que foram de surpresa. Seus lares violados por tropas prévia e ardilosamente incitadas pelo ardor da religião mal sentida e ainda menos orientada. Suas esposas e filhas ultrajadas antes de sucumbirem sob os punhais e cutelos assassinos. Suas crianças trucidadas ao estrepitar de gargalhadas que o álcool e o cheiro acre do sangue humano excitavam até os excessos de uma semi-loucura. Suas propriedades, arrasadas pelo incêndio ou depredadas pela picareta dos fanáticos adeptos da rainha, do príncipe ou da igreja. Seus corpos, arrastados pelas ruas em desordem de pandemônio e atirados ao Sena, ainda quentes e arquejantes. Seus cadáveres profanados, mutilados entre alaridos de blasfêmia e insultos soezes, pelos soldados endoidecidos de maldade e pelos próprios oficiais da nobreza, que entenderam por bem se nivelarem as baixezas de que se envergonhariam os próprios cães. E todo esse implacável destroçamento humano pretensioso, realizado à sombra da cruz do Imaculado Cordeiro de Deus. Tais violências, inconcebíveis ao raciocínio do homem moderno, deviam feito correr o sangue humano pelos declives da velha cidade do grande rei São Luís, dela fazendo vasta necrópole que para sempre a estigmatizaria. Durante 3 dias, Paris fora assistente indefesa dessa avalanche de sangue e morte. A população aterrorizada não lograra serenidade sequer para as refeições e o repouso noturno, porque a tragédia sem precedentes na história irrompia a cada esquina da cidade com impetuosidade diabólica. A ansiedade geral resumia-se nas calamidades seguintes: matar os huguenotes, ver morrer os huguenotes, fugir das hordas de celerados da rainha Catarina, aplaudir sob terror os excessos do senhor de Guizé, que, no entanto, era amado pelo povo, furtar-se às crueldades dos bandos assassinos, cuja sanha já não respeitava nem mesmo os próprios adeptos de Roma, matando-os também de qualquer forma, aproveitando-se dos momentos para desforra e vinganças pessoais, incluindo-os entre os desgraçados luteranos e calvinistas. E a desordem, por toda a parte, e a morte e a dor, e o sangue, e o luto, e a maldição, e o terror, e a blasfêmia batendo-se sobre os ares da cidade num sopro de tragédia inesquecível e indescritível. Enquanto os sinos dobravam afinados, angustiosamente, do alto das torres das igrejas. Procissões se sucediam a par do morticínio, cânticos subiam aos espaços em louvores aos céus, porque os hereges eram exterminados. E as naves dos templos regurgitavam de fiéis que batiam nos peitos em meias culpas, fervorosas, satisfeitos ou consternados, afetando homenagens a Deus por haver auxiliado, de um modo ou outro, o extermínio dos malditos.
Grandes e generosos franceses de alta linhagem moral e social sucumbiram nesse dia inovidável. Dentre eles, o almirante Coligny, cujos feitos náuticos atingiram as plagas sul-americanas recém-descobertas, então, e por tudo isso, de um extremo ao outro da França, nesta data de 20 de outubro, que evocamos, estremecia-se ainda de terror e revolta ante a recordação de tais abjeções. Não só Paris fora infelicitada, porém. As províncias, os feudos, as herdades, os casais, as quintas, tudo era invadido pelas forças do rei e do senhor de Guizet e seus proprietários. Se suspeitos de reformistas, trespassados seriam pela espada ou decapitados, pois convinha a politicagem mórbida da poderosa Catarina de Médici, que nem mais um só protestante florescesse no solo da França, chamada então a filha predileta da Igreja. A defesa da religião e da fé era a desculpa apresentada para o desumano extermínio, cujas consequências, ainda hoje, não se detiveram na perseguição consciencial aos seus propulsores e executores, por intermédio da reencarnação, muito embora 4 longos séculos se sucedessem nas voragens do tempo. Ora, naquela manhã a que nos referimos acima, justamente ao soar das 9 horas nos sinos da igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, que não distava muito, atravessava a ponte da Praça Rosada uma carruagem pintada de azul e ouro, com escudo e coroa de conde e uma pequena escolta de 4 cavaleiros montados e bem armados. A carruagem atestava conforto e certa abastança financeira de seus proprietários, dando o requinte da pintura, o luxo e o bom gosto das cortinas de sedas e rendas, os estofos de pelúcia e os tapetes do interior e o capricho da libré da guarda, não se cuidando dos cavalos, cujo pelo luzidio e ancas arredondadas respondiam pelo melhor trato. A guarda, composta dos 4 cavaleiros acima citados e mais um pajem e o cocheiro, trazia no braço esquerdo laços com as cores do senhor de Guizet, e preso ao pescoço e caindo sobre o peito, uma espécie de cordão de seda com escapulários, então muito em voga, cordão que o altivo duque fazia distribuir entre seus apaniguados políticos e suas tropas, e laços e berloques que teriam o condão de indicar que os respectivos portadores não pertenciam à reforma luterana ou calvinista, mas sim aos piedosos, partido daquele príncipe e da potente aliada, a rainha-mãe. Na portinhola da carruagem, além do escudo, viam-se um L e um R, muito artisticamente entrelaçados, iniciais que indicariam os condes de Louveny-Raymond, antigos nobres que, na ocasião, estariam reduzidos apenas ao jovem coronel Arthur de Louveny-Raymond, dos exércitos do rei, no momento em tarefas muito melindrosas pela Espanha, e sua irmã Otília, de apenas 21 primaveras. Atravessando a ponte, pequena e pesada edificação sobre um afluente do Sena, a dita carruagem entrou com estrépito na Praça Rosada e parou à frente de um pequeno palácio pintado em cores vivas, rodeado de pequeninos torrões graciosos, ao estilo medieval. Balcões e ogivas igualmente pequeninos, mas muito aristocrático com seus vitrais com assuntos bíblicos. Larga alpendrada à porta da entrada principal emprestava um certo tom majestoso a esse palácio, cujas colunas e pilastras de suporte exterior
eram revestidas de uma composição como granito vermelho, e tão lisa e brilhante como o esmalte e a porcelana. 4 lampiões de azeite alumiavam essa entrada à noite. Tom de requintado luxo numa época em que os parisienses viviam em escuridão constante, não apenas ao saírem à rua, obrigados por possíveis circunstâncias, mas até mesmo em seus próprios domicílios, que somente eram iluminados por luz de velas. Os 4 lampiões, desse modo, clareavam não só a entrada do dito palácio, como ainda o seu nome, gravado em bronze polido no alto da porta principal. Porque as residências nobres possuíam também os seus nomes. E o escudo dos seus proprietários colado no madeiramento da porta, o que seria de bom aviso numa atualidade de trucidamentos coletivos e invasões de domicílios. A graciosa habitação chamava-se, portanto, Palácio Raymond. A praça, espaçosa e clara, via-se contornada de pequenas edificações pintada a cores um tanto vivas, de preferência o vermelho cor de barro, o que realmente, à luz do sol, lhe emprestava um tom rosado, algo agressivo à visão, daí então advindo a alcunha de Praça Rosada, concedida pelo parisiense, que em todos os tempos preferiu viver a revelia de leis e convenções. À porta do Palácio Raymond parou a aristocrática carruagem e o pajem desceu para estender o tapete de fibras impermeáveis sobre a calçada molhada e abrir a portinhola. Uma dama de idade madura, cujos trajes severos indicavam tratar-se de uma aia de distinção, ou preceptora, desceu do carro, auxiliando em seguida a descida de uma jovem de invulgar formosura, trajada em veludo azul forte, com um pequeno chapéu da mesma cor, ornado de plumas brancas, luvas de camurça preta de canos altos e manto negro muito longo, com colarinhos de renda de Flanders brancas.